Matias. E eu me chamo Nicolas. E hoje nós vamos falar sobre a unidade no corpo de Cristo. Exatamente isso. E essa é a nossa aula de hoje da EBD. Todo mundo em sua casa assistindo a aula da tia Samara. E hoje não vou fazer um pouco diferente, porque eu tenho convidados. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui, uma entrevista, né, com esses meninos, porque a nossa aula é sobre unidade no corpo de Cristo. Será que todas as pessoas são iguais? Um corpo, ele não é feito de partes iguais. Já pensou se um corpo tivesse só braço? Aqui fosse braço, aqui fosse braço, aqui fosse braço. Não, nosso corpo tem partes diferentes. E será que existem pessoas iguais? Será que os gêmeos são iguais? Nós temos aqui os gêmeos. Eu vou fazer algumas perguntas para saber se eles são iguais mesmo. Eles cresceram na mesma barriga, têm o mesmo pai e a mesma mãe, nasceram no mesmo dia. De repente é tudo igual, né? Então eu vou ter uma conversa com eles aqui. Primeiro eu vou pedir para eles se apresentarem, né? Para vocês conhecerem um pouco eles. Olá, meu nome é Matias, tenho 9 anos e a minha série é 4º ano. Olá, gente. Meu nome é Nicolas e eu tô no ano do quarto ano. Ok. Tenho 9 anos também. Nicolas e Matias, agora eu quero que vocês falem pra mim qual a cor preferida de vocês. A minha é azul, gente. A minha é verde. E a comida preferida? A minha é pizza. Macarronada. Macarronada. E o super-herói, eu acho que é igual. Homem de Ferro. Meu Homem-Aranha. Homem-Aranha. Melhor brincadeira? Pega. Esconde-esconde. Melhor amigo? Lucas. Gustavo. Animal preferido? Coelho. Tigre. História da Bíblia preferida? O nascimento de Jesus. Arca de Noé. Local preferido para passear em Boa Vista quando não tá em quarentena, né? Shopping. Praça. E vocês já pensaram, quando vocês crescerem, assim, que ministério vocês querem fazer na igreja? Onde vocês querem trabalhar na igreja? Primeiro, antes disso, em que igreja vocês congregam? Primeira Igreja Presbiteriana de Roraima. E você acha que você vai ajudar na igreja como? Que papel você vai fazer no corpo de Cristo? Diácono. E você? Missionário. Olha só, atividades que eles já pensam com 9 anos e que vão desenvolver no corpo de Cristo. Tá, e em casa? Vocês fazem atividades? Como é que é em casa? É tudo igual? Fazem as mesmas coisas ou fazem coisas diferentes? A gente faz coisas, algumas iguais, outras diferentes. Tipo, as iguais, eu encho a garrafa e ele também. E eu lavo a louça e ele também, e a minha irmã também. Só que a gente faz uma coisa diferente, que a gente arruma a cama e ele arruma os brinquedos. É diferente essa atividade. Ou de vez em quando a gente troca, eu arrumo a cama e ele arruma os brinquedos. Joia, isso é muito bom. E assim, na escola, vocês frequentam a mesma escola? Sim. A mesma escola, né? E na casa de vocês tem mais irmãos? A gente só tem só um. É uma irmã, né? Como é o nome dela? Camila. Então, vocês estão vendo aqui pelas perguntas, pelas respostas, são pessoas que parecem idênticas, né? Parecem iguais, mas que não são. E assim, futebol. O menino gosta de futebol, quero saber se vocês têm um time, se é o mesmo time. Qual é o seu time? Trouxeram a camisa do time, tá? Vou mostrar aqui, não é igual. A gente tem aqui o quê? Corinthians, o corintiano, sangue bom. E aqui é o quê? Vascaíno, sangue bom também. O time deles é diferente também. Mas tem uma coisa que Deus fez em vocês que torna vocês bem diferentes. O que é? O que torna vocês diferentes? Vocês têm um documento que tem o sinal de que vocês são diferentes. A gente já falou sobre isso aqui, ó. Eles trouxeram aqui a identidade deles. O que é diferente neles? Nossa digital, que é a marca do nosso dedo, dos nossos dedos, né? Nós temos digitais que são únicas. Deus nos fez de forma única. Cada um de nós, mesmo os gêmeos que nascem assim bem parecidos, parecem iguais, eles não são, porque eles são diferentes. Então, o corpo de Cristo, ele é formado por pessoas que parecem iguais, né? Mas que na verdade são pessoas diferentes, mas que juntas elas são importantes e formam o corpo de Cristo.
Ok? Então, eu queria agradecer aqui o Nicolas Matias pela participação deles. Quero dizer que o Nicolas Matias são filhos da minha irmã, eles são meus sobrinhos e eu convidei eles aqui para participar da nossa aula hoje. Então, nós tivemos aqui, né, a presença dos gêmeos, mostrando com essa dinâmica que nós somos individualmente membros um dos outros. Nós não deixamos de ser indivíduos únicos, pessoas únicas, cada um com as suas digitais, mas quando nós estamos unidos através de Cristo, através da salvação em Cristo, nós temos o mesmo Espírito que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, nós formamos o corpo de Cristo. E na nossa revista, nós temos aqui que pessoas unidas, trabalhando juntas, elas formam um só corpo. Isso é a igreja, é a família de Deus. Esse é o assunto que a gente vem falando vários domingos, que precisa ficar muito firme no nosso coração. Porque é muito importante saber por que a gente está reunido como igreja, qual é o nosso lugar ali. Cada um tem o seu papel, cada um é parte desse corpo e juntos nós glorificamos a Deus como o corpo de Cristo. O maior objetivo pelo qual a igreja existe é glorificar ao nosso Deus. E a gente já viu que as pessoas não são iguais, né? Com a dinâmica do Nicolas e do Matias, que eu trouxe aqui, os gêmeos, nós somos individualmente membros desse corpo. E essa igreja, que é essa comunidade de pessoas juntas, porém pessoas diferentes, formam o corpo de Cristo. E na nossa revista, nós temos aqui 7 coisas que devem se manter unidas nesse corpo de Cristo. 7 coisas que fazem parte da unidade no corpo de Cristo. Eu quero que você pegue a sua Bíblia agora, se você ainda não pegou. Você vai abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. Aqui vai falar um pouco sobre isso, que diz assim, ó. O título desse capítulo 4 é Unidade no Corpo de Cristo. E o versículo 4 diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. Então é isso que está dizendo aqui. E é o mesmo que vai estar aqui colocado na nossa revista, no primeiro item, 7 unidades a serem mantidas. O que a gente tem que ter de união dentro dessa igreja? Primeira coisa que tem aqui é que nós devemos crer que há somente um só corpo. Isso a gente precisa aprender. Dentro da igreja nós não somos indivíduos separados. Nós somos o corpo de Cristo. Há um só corpo, onde o cabeça é Cristo e nós somos unidos por Cristo através da salvação em Cristo Jesus, através do Espírito Santo que habita em nós. E a outra parte diz: há somente um Espírito. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus. Quando nós cremos em Jesus como Salvador, quando nós confessamos com a boca e com o coração a gente crê para a salvação, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E esse Espírito habitando em mim, habitando no Arthur do outro lado da câmera, habitando no Nicolas que estava aqui, no Matias, juntos nós formamos um só corpo, o corpo de Cristo. O Espírito Santo habita na vida dos irmãos e nos une. Então há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Esse corpo de Cristo, a igreja, nós temos uma só esperança. Por exemplo, nós temos as promessas de Cristo. Uma das promessas de Cristo que nos dá esperança é que Ele um dia vai voltar para nos buscar. Ele está preparando o lugar para nós. Ele diz lá em João: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Nós não vamos ficar nessa terra onde há sofrimento, onde há coisas horríveis para sempre. Mas Ele vem nos buscar. Uma só esperança. Um só Senhor. Senhor é diferente de Salvador. O Salvador Jesus, ele veio com uma missão de nos salvar da morte eterna, do inferno, do pecado. Ele é o Salvador. Mas ele também veio para ser Senhor. Senhor quer dizer que ele tem autoridade sobre mim,
e que eu devo a Ele obediência. Então Jesus, Ele é o meu Senhor, eu sou servo de Cristo e por isso Ele é o meu Senhor. Um só Senhor, uma só fé. O corpo de Cristo, a igreja, as pessoas devem crer todos da mesma forma. Em que nós cremos? Nós cremos em Deus, Criador dos céus e da terra, em seu Filho Jesus Cristo, Salvador e Senhor, que morreu na cruz, que ressuscitou, que está assentado nas regiões celestiais, que um dia vem buscar a sua igreja. Nós devemos crer em união, crer da mesma forma. E um só batismo. Quando nós cremos em Jesus como Salvador, nós somos batizados pelo Espírito Santo de Deus uma única vez. E esse batismo nos faz parte do corpo de Cristo. É como nós entramos no corpo de Cristo. É através do batismo do Espírito Santo. E há um só Deus e Pai de todos, que é Deus, Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um só Deus. Então a igreja, ela tem que crer na mesma coisa. Não é eu creio em Jesus, o outro crê na Maria, o outro crê no fulano, o outro não acredita em nada. Isso vai formar um corpo? Não. Nós devemos ter a mesma fé. E nós somos unidos, mas nós somos diferentes. Um diferente do outro. Lembra dos gêmeos aqui? Eles nasceram na mesma barriga, eles são da mesma família, mas as digitais deles são iguais? Não, eles são diferentes. Então nós temos unidade, mas nós temos diferença. E aonde que estão as nossas diferenças? Em que os membros do corpo de Cristo são diferentes? A gente vai ver em 1 Coríntios, voltando aqui na sua Bíblia. Nós vamos ver 1 Coríntios capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 12, de 12 a 20, diz assim, ó: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é somente um membro, mas muitos. Então, o que está dizendo aqui? Que o corpo, ele é formado por partes diferentes. Olho, nariz, boca, mão, pé, perna. Já pensou se um corpo fosse formado só de mãos? Aí a cabeça, e aqui é mão, 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 aqui é mão. Não existe um corpo formado por partes iguais. O corpo, ele é formado de partes diferentes. E aí na nossa revista a gente vê isso daqui. O corpo não possui um só membros, mas muitos, né? E aí o versículo 17 de 2 Coríntios 12 diz assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Como é que nós sentiríamos os cheiros? Deus estabeleceu as diferenças entre as partes e as funções, mas determinou que todas essas partes se unissem e formassem um corpo. Então nós somos um corpo junto, temos a mesma fé, temos o mesmo objetivo, que é glorificar o nosso Deus, mas nós temos partes diferentes. Então, se somos partes diferentes, temos funções diferentes. Ou seja, o pastor, ele é parte do corpo de Cristo. Qual é a função do pastor no corpo de Cristo? Pregar a palavra, pastorear as pessoas. A professora, ela é parte do corpo de Cristo. Qual é a função dela? Dar aula na EBD, dar aula para as crianças, dar aula para adulto. O músico lá na frente toca os hinos no piano. Qual é a parte dele? Ele é o músico que toca. Nós já falamos sobre essas funções aqui. E existe uma diferença de duas palavras quando a gente fala de unidade, que é a unidade e a uniformidade. A unidade nos torna um. A uniformidade é falta de variedade, é ter a mesma
forma. Então nós não somos uniformes. Lembra do uniforme da escola? Tá todo mundo igual porque veste a mesma roupa? Não, nós não somos uniformes, nós somos unidos. São pessoas diferentes, unidas com o mesmo objetivo. E o terceiro item da nossa revista, que é uns precisam dos outros. Nós somos o corpo, Cristo é o cabeça, vários membros, e esses membros uns precisam dos outros. Por exemplo, nessa época de pandemia, de coronavírus, a gente está vendo que muitas famílias estão perdendo pessoas queridas, pessoas estão falecendo, não só do vírus, mas de outras situações também. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas estão tristes, algumas pessoas estão tristes. Então nós, como parte do corpo de Cristo, a Bíblia fala que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então o corpo de Cristo, ele deve ser unido. Se uma pessoa está com problema, vai todo mundo lá e ajuda. Se uma pessoa está chorando porque morreu alguém, eu vou lá chorar junto, vou aconselhar, vou orar por aquela pessoa, vou me unir àquela pessoa, mesmo que essa morte não seja na minha casa. Nós não podemos ser egoístas no corpo de Cristo. Ah, não estou nem aí, esse problema é na casa do fulano. Não, nós devemos ser um corpo unido. Essa mão, se tirar do meu corpo, ela não funciona mais. Então essa mão, ela faz coisas que ajudam o meu corpo. Essa mão ajeita o meu cabelo, coloca o meu óculos no lugar, me ajuda a comer. Então nós, no corpo de Cristo, devemos ser assim. E aí 3 coisas que nossa revista coloca aqui, que é em 1 Coríntios 19, eu vou ler o versículo 19 e 22, diz assim, ó: e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. E o 22 diz assim: antes os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Então a gente tem membros fortes e membros fracos. Ah, mas na igreja só precisa do pastor, da professora, e não precisa daquele irmão que limpa, não precisa daquela irmã no berçário que troca a fralda de bebê, pra quê? Não. Tanto os que parecem ter uma posição importante, como os que parecem ter uma posição que não é muito importante, o corpo precisa de todos. Todos são importantes no corpo de Cristo. Não interessa a atividade que essa pessoa desenvolve, nem o papel dela nesse corpo. Eu já falei aqui que se tirar um dedo vai fazer falta. Ah, mas esse dedo não serve para nada? Serve. O nosso corpo, ele foi feito cada parte com a sua função. E assim a igreja também. Cada irmão tem a sua importância. Ah, tia, mas aquele irmão é velhinho, ele fica sentado no banco, na hora do culto ele dorme. Aquele irmão, ele tem uma importância no corpo de Cristo. Assim como o pastor tem a sua importância, assim como a professora, assim como o irmão fica lá na porta recebendo as pessoas, os diáconos que contam a oferta, que fazem visita, estão indo na casa das pessoas. Cada irmão tem a sua importância. E aqui diz: um corpo é formado por vários membros, nenhuma parte é melhor do que a outra, todas as partes são importantes, têm funções específicas. Então a gente tem que pensar nisso, nessa lição. Qual a minha função no corpo de Cristo? Né? Todas as pessoas ali são importantes. Quando você voltar para a igreja, quando a pandemia acabar, que nós voltarmos para o culto, eu quero que você volte com essa visão, com essa mente. Quando você entrar ali, olhar os irmãos, puxa vida, todo mundo aqui é importante. Cada um tem a sua função. Olha a igreja funcionando. Nós precisamos um dos outros. Olha, o fulano está triste. Faleceu alguém na família dele, vou lá abraçar ele. Olha, aquela irmã, durante a pandemia ela foi para o céu, ela não voltou para a igreja. Poxa, vamos glorificar a Deus por isso e vamos ajudar a família dela. Nós somos corpo de Cristo. E como que a gente faz a parte prática dessa lição? Já é a parte prática? Já. A parte prática da lição, eu quero que você faça uma lista de pessoas que trabalham na igreja para você assistir a EBD. Vamos pensar aqui. O que precisa para você chegar lá e a EBD está pronta? Quando você chega, a igreja está aberta. Quem abriu a igreja? O ar-condicionado está ligado. A luz da sala está acesa. As cadeiras estão na sala. A sala está limpa. Olha quantas pessoas.
Né? Por que tem ar-condicionado funcionando? Porque alguém pagou a conta de energia. De onde veio o dinheiro que pagou a conta de energia? Então eu quero que você faça uma lista de quantas pessoas precisa para você assistir a sua aula da EBD. E essas pessoas fazem parte do corpo de Cristo. A outra coisa é pensar aonde você se encaixa. Quando eu entrevistei os gêmeos aqui, eles disseram que eles já estão pensando nisso, né? Que eles querem... um quer ser diácono, o outro quer ser missionário. Eles têm 9 anos, você já tem 11, você já tem 12. E o que você está pensando no corpo de Cristo? Eu quero que você volte para a nossa aula presencial com essa resposta. Onde eu vou me encaixar no corpo de Cristo? Deus me colocou lá com uma função para que a minha vida glorifique a Deus. Esse é o objetivo de Deus, salvar você. Primeiro, para que o nome dele seja glorificado. Segundo, para você pregar o evangelho àquelas pessoas que não ouviram. E você, como salvo por Cristo, faz parte desse corpo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a praticar essa aula, a entender que somos parte desse corpo, a procurar um lugar nesse corpo e a glorificar a Deus com o nosso serviço nesse corpo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor criou a igreja. Foi uma ideia sua e foi algo muito bom. E nós sabemos que a nossa vida pode glorificar o teu nome no corpo de Cristo. Senhor, que a nossa igreja seja unida na mesma fé, no mesmo pensamento, Senhor Deus, que possamos ter uma igreja unida uns aos outros, ajudando, chorando juntos, sorrindo juntos, Senhor. Senhor, que cada irmão que é importante no corpo de Cristo encontre o seu lugar para servir, que não fique nenhum irmão sem servir no corpo de Cristo, para que o teu nome seja glorificado. Deus, nós te louvamos, te damos graças porque o Senhor é bom. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.